Cressol, tudo começa por você. Madrugadão Planetário, todos os dias, muita música boa na sua madrugada. Madrugadão Planetário, na sua 91.5 FM, Rádio Planetário, agora 24 horas no ar. Muito bem, voltamos agora exatamente 8 horas e 48 minutos. Estamos aqui nos estúdios, então, com a família Castelli, o Adelir e também a Rosângela, para a gente falar sobre um tema muito importante hoje, que é a produção do leite. Lembrando os nossos patrocinadores, Cressol, Mazan, Coprel, Cepasa, Sindicato Rural de Espumoso e 3 Tentos são os nossos parceiros aqui de todas as manhãs no rumo ao campo. Agradecer então aqui a Rosângela, com quem a gente conversava também, marcando essa entrevista, o Adelir, e uma satisfação estar aqui com vocês. Fazem 4 anos que eu produzia uma reportagem lá na propriedade de vocês, 2022, passou rápido o tempo aí, acho que foi até bem no início de 2022 ali, e uma reportagem que me fez lembrar muito aí essa semana também a situação que a gente vive no leite hoje. Parece que não muda a situação, né? Se fala muito e se falou muito nesse último ano sobre a crise do leite, principalmente o pessoal comprando leite de outros países, o que acabou aí derrubando, né, os preços aqui do nosso produtor. E tem muita gente ainda, Delírio e Rosângela, que acredita ainda que o leite nasce na caixinha, né? Vão no mercado e o leite já está lá pronto. E fala, mas o leite aqui tá 6, tá 7 reais. Então o produtor do leite está ficando milionário, está ganhando uma fortuna, mas não sabe bem o que é acordar às 5 e pouco da manhã, né? Começar a lida, faça chuva, faça sol. Inclusive a reportagem que a gente gravou aquela vez foi bem no inverno, inclusive, um frio brabo, e vocês lá na lida, tinha chovido muito. Eu me lembro que tinha aquela dificuldade do gado bastante embarrado, tinha que vir para a ordenha, fazer toda a higienização. Quer dizer, não é fácil a vida do produtor do leite. Começar aqui, Adelir, contigo, pedir para se apresentar, né, onde vocês têm ali a produção de leite, vocês interior de Selba, acho que não me lembro se é linha Cristal, ou não me recordo bem a localidade. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes da Rádio Planetário. A gente é do interior de Selba, divisa com Colorado, a localidade do Passo do Padre. Passo do Padre, isso aí. E estamos na atividade já há mais de 30 anos. Vamos dizer, eu já vinha desde o tempo de solteiro na atividade e depois que nós casamos, aí a gente intensificou mais ainda. Exatamente, Rosângela, a gente sempre vê você mais ativa nas mídias digitais, mostrando para a população como é que é a lida do produtor, quem trabalha com leite. Fazer aquela pergunta, eu já sei a resposta, né? Mas obviamente tem muita gente que por desconhecimento ainda fala bobagem. O produtor do leite está ficando milionário, Rosângela? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário. Uma satisfação poder estar aqui pela primeira vez nesta emissora. Realmente, as pessoas, quando a gente posta alguma coisa nas redes sociais, uma frase que tradicionalmente se ouve é que o produtor de leite está milionário, né? Porque ele tem que investir em tecnologia e cada vez quer produzir mais. Mas, de fato, o que acontece não é essa a realidade, né? A gente, como produtor de leite, é desafiado diariamente a investir em infraestruturas melhores para justamente ter uma produção melhor, com mais qualidade para atender a demanda, né, que é o consumidor. Mas, em contrapartida, a gente não está sendo remunerado justamente por esse trabalho, né? E, na verdade, quem fica com a maior parte não somos nós, produtores, né? Há muito intermediário e, principalmente, a indústria. Exatamente. Até me lembro quando a gente fez aquela reportagem, para o ouvinte que não sabe que reportagem eu estou falando, eu fui muito cedo. Na época, eu e minha esposa, a gente foi, acho que era umas 5 da manhã, a gente já estava na propriedade de vocês, acho que até um pouco antes disso. A gente acompanhou desde o café de vocês, a ir buscar os animais, né? Trazer para a ordenha, fazer a limpeza. E eu volto a falar, aquele dia eu me lembro que estava muito frio, né? Muito frio, e as pessoas, elas não têm essa noção que o produtor do leite não tem questão de horário, não tem questão de clima e não tem fim de semana,
né? Então, quer dizer, estão ali na lida. E eu acompanhei justamente aquela época, né? O momento que vocês tiravam o leite, aí vinha, acho que era a cooperativa, né? O caminhão lá buscava, fazia os testes e tinha toda aquela questão que se o leite tivesse com alguma situação contaminado, tudo aquilo é descartado. Quer dizer, não é fácil. Eu queria que tu falasse um pouquinho, para quem está nos acompanhando, como é que começa o dia de vocês? Quando vocês acordam, como é que funciona toda essa logística de quem produz o leite? Bom, Fernando, o produtor de leite, isso é fato e é em todas as propriedades, ele sabe a hora exata que ele tem que começar a iniciar os trabalhos na propriedade, porém ele não sabe a hora que ele vai terminar. E lá na nossa propriedade, apesar de hoje nós termos investido em ordenha robotizada na propriedade, o trabalho na propriedade começa no mesmo horário como habitual, né? A gente acorda às 5 horas, toma o nosso tradicional chimarrão, que esse não pode faltar. Depois toma o seu café, o nosso café, e em torno de 6h30 por aí a gente vai para a lida, né? Eu cuido de toda a parte do manejo dos animais, limpeza, higiene, e meu marido cuida da parte do trato, da dieta dos animais. E geralmente vai até 11h30, 12 horas, porque não é só a higiene ali em si, mas também o monitoramento dos animais, que hoje a gente não tem mais o contato direto com os animais, né? Então a gente tem que estar monitorando um sistema. Até na época, quando eu fiz a matéria, vocês tinham esse contato direto, né? Sim. Me lembro que vocês tinham que buscar, levar, higienizar. Hoje é todo confinado o rebanho e temos ordenha robotizada então, né? E justamente por uma necessidade nossa, na época que a gente partiu para esse lado da tecnologia, ou então nós teríamos que ter parado na atividade, né? Por problemas de saúde. E então a gente teve uma conversa muito séria justamente com a nossa filha, que na época estudava no Instituto Federal em Ibirubá, técnico em agropecuária. A gente chamou ela para uma conversa e pediu para ela qual seria a projeção do futuro dela. Se ela gostaria de continuar na propriedade, de continuar a sucessão, ou se ela ia continuar os estudos para mais tarde voltar para a propriedade e administrá-la. E a resposta foi bem direta. Se eu para continuar do jeito que vocês estão trabalhando, eu não vou continuar na propriedade. Porque essa vida é muito sofrida, é muito difícil, né? E ela tinha essa experiência nas vezes que eu estava doente, que ela tinha que participar da ordenha, fazia sozinha a ordenha, na verdade. Toda a lida, né? E as vacas voltavam muito embaradas. Você é testemunha na época, eu lembro, né? lembro. Que a nossa terra é uma terra estreita, uma lavoura estreita, somente são 22 hectares em todo, e desses 22 hectares, 18 são que a gente planta. E ali na propriedade onde a gente mora são 12 hectares e pouquinhos, né? E a terra é uma terra comprida e estreita, então a gente não tinha condições de ter os piquetes perto de casa, com água, sombra. Então era longe de casa e era difícil nos dias de chuva, principalmente esse manejo com os animais. Sim. Então elas voltavam muito sujas, né? E esse trabalho no inverno se tornava mais difícil porque tu tinha que lidar com água fria para lavá-las, né? Para daí poder fazer a ordenha. E ela, né, não queria... ela foi bem franca em dizer que esse tipo de trabalho ela não ia realizar. Mas se a gente investisse em confinamento, ela ia pensar, né, em continuar. Então a gente partiu então para esse rumo do confinamento com as informações que ela nos trouxe lá do instituto, né, da experiência que ela tinha a campo na época de estágio dela. E a gente partiu então para esse confinamento dos animais. E logo em seguida, na mesma época, o técnico que nos acompanhava no projeto, ele nos trouxe essa ideia de colocarmos então um robô na propriedade. E aí, conversando com a Luana novamente, ela deixou bem claro que com a tecnologia ela voltaria sim um dia para a propriedade, quando o pai e a mãe não pudessem mais trabalhar, para continuar a sucessão ou então administrar a própria propriedade, né? E se baseando nisso, a gente então investiu nessa tecnologia na propriedade, justamente para pensar em termos uma qualidade de vida melhor, oferecendo também bem-estar e conforto aos próprios animais, para que desta forma eles pudessem produzir
melhor, né? Até te perguntar, Adelir, porque isso é importante, né? A gente fala aqui do início do dia, da produção, do investimento que tem que ser feito, né? Porque hoje em dia, como tu falou, Rosângela, a lida ela é sofrida e eu volto a falar, no caso de vocês, eu sou testemunha, porque eu estive lá, acompanhamos todo aquele momento dos trabalhos ali, desde as primeiras horas até próximo de meio-dia, se eu não me engano, a gente ficou lá. E a lida ela é complicada, porque como a gente falou, não tem clima, né? Tu não interessa se tá tendo geada, se tá tendo chuva, vocês têm que estar. Inclusive aquele dia já tava chovendo, né? Tava chovendo e tava frio, né? O que dificulta ainda mais, né? E uma das coisas que as pessoas não sabem muitas vezes é que o gado também adoece. Não é só o ser humano que fica gripado ou que tem algum problema de saúde. Como é que é lidar com tudo isso? Porque a gente fala aqui em pegar o animal e levar para a ordenha. Mas tem vezes que o animal também vai ficar doente, vai passar por um momento de estresse também ali, porque o animal também sente, né? Ele também tem isso. Como é que é lidar com esses desafios que escapam um pouco só da rotina? Se fosse a rotina, pegava o animal, levava, fazia e tal. Mas vocês também têm esses outros apanhados aí, né? Lidar com a saúde do animal, lidar com os problemas do clima, né? Seja chuva, seja frio. Como é que é lidar com tudo isso e conseguir ainda manter a produção leiteira? Olha, é um desafio muito grande, mais porque a gente está só em 2 na propriedade, né? Eu e a Rosângela, a gente é responsável por 115 cabeças de animais, né? Então, tu tem que monitorar desde a terneirinha recém-nascida até a vaca que está em produção, né? E quanto a isso, vamos dizer, as vacas dentro do galpão, a gente tem uma informação muito boa através do computador, né? Que ele detecta logo uma vaca que baixa a produção e vem mensagem no celular, né? E vem mensagem na tela do computador sobre uma inclinação de leite, que ela baixa de leite e tal. E daí já vem, se for um caso de mastite ou coisa assim, já detecta até o teto que está com problema, né? Daí tu já pode tomar uma decisão antes da coisa piorar, né? Porque, vamos dizer, a informação ela vem bem antecipada. E o restante dos animais é monitorar no olho mesmo, né? Daí a terneirinha tu vai tratar leite, é responsabilidade da Rosângela, né? Monitorar todo dia para ver se não tem uma diarreia, se tá tudo em dia, né? E a minha parte mais é a nutrição mesmo. Mas a gente conta com um nutricionista que faz toda a dieta, vamos dizer, balanceada, faz análise de silagem, conforme a silagem faz uma ração personalizada para aquela silagem, vamos dizer, a propriedade tem uma ração única, né? Não é uma ração geral, que vamos dizer, tu usa uma ração comercial, né? Tudo em cima da análise de silagem, que é feita a dieta, vamos dizer, a ração específica, tanto a do robô quanto a da pista, né? Quais são os principais problemas que o animal pode ter, as principais doenças que tem que estar de olho quando diz relação à produção do leite? Olha, tem a pneumonia, que de vez em quando acontece alguma coisa, mas mais seria a pneumonia e a mastite mesmo, né? Mas assim, de um tempo para cá, a gente está bem tranquilo, vamos dizer, tudo tem a ver com a nutrição, né? Se tu tem a nutrição bem balanceada, um mineral de qualidade, com uma alta concentração na ração, aí até os animais adoecem muito menos, né? A gente passou por um período no início, quando entramos no galpão, que a gente teve muito problema, mas daí, vamos dizer, era a adaptação ao galpão também, as vacas, a gente não tinha muita experiência nisso aí, né? Foi uma coisa totalmente nova, porque uma coisa é gado a pasto, outra coisa é um gado confinado, que tu tem que... Dá um estresse maior ali. Dá um estresse no animal, porque primeiros tempos ele quer ir pro pasto, vamos dizer, muda totalmente a rotina dele e muda a alimentação, isso que é o principal, né? Ele deixa de comer coisa verde para comer só material ensilado, né? Então, aí deu alguns problemas na parte de saúde, né? Mas a gente ficou em cima e foi tratando, monitorando, e hoje está bem tranquilo. Vamos dizer, a dieta está ajustada, a produção melhorou bastante
E a sanidade, então, nota 10. Olha, Sim. depois que tu alinhar a nutrição bem de acordo, é difícil tu ter algum animal doente, né? Em Rosângela, até te perguntar, a gente, quando eu fiz essa matéria com vocês, eu me lembro que eu acompanhei bem a questão dos testes do leite também, e aqui no Rio Grande do Sul a gente teve bastante ocorrências em relação à Operação Leite Compensado, que inclusive continua ativa, é uma fiscalização que vai continuar, né? Acabou sendo uma operação que se tornou uma fiscalização contínua, ou seja, o produtor de leite sempre vai ter os olhos aí do Ministério Público em cima, da Justiça. E como é que é feita essa questão dos testes? Porque eu me lembro que vem o caminhão, faz um teste com a medicação. Como é que funciona isso? Porque a gente teve muito essa questão de ocorrências, né? De ser adicionado, acho que até que boa, falavam na época que estava sendo adicionado no leite. Hoje, como é que funciona a fiscalização em cima do produtor do leite? Quando vocês tiraram o leite do animal, né, armazenaram, como é que funciona essa fiscalização? Então, Fernando, aí nós chegamos num ponto, né, que nós muitas vezes nos questionamos o porquê de tudo isso ser tão rígido aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, e vindo tanto leite importado de fora sem a gente saber a procedência e a qualidade desse produto. Exato. A gente, numa propriedade, por exemplo, quando tu vai trocar de lacticínio, antes mesmo do lacticínio vir recolher o leite na tua propriedade, uns 8 dias antes, eles vêm lá, recolhem o teste do teu leite, mandam fazer análise para ver se tu está dentro do padrão exigido, dentro de CCS, CBT e os sólidos em geral, né? E a partir disso, desse resultado, então, vem a notícia de que o teu leite vai ser recolhido ou não, né? Uma vez sendo entregue para o lacticínio, toda vez que o caminhão recolhe o leite na propriedade, é feito o alisarol para ver se o leite não está ácido, né? E é coletado uma amostra desse leite que vai junto com o caminhão para o laboratório, para o lacticínio. Caso esse caminhão chegar lá no posto de recebimento e acusar algum tanque, porque o caminhão é repartido em tanques, né? E algum desses tanques apresentar alguma alteração, alguma coisa errada, ele é coletado, pegado a amostra individual de cada leite que foi recolhido e feito análise para ver aonde que está o problema. Identificado o produtor, este produtor ele é cobrado, então, nesse tanque, na verdade, eu nem sei quantos litros é cada tanque, Adelir, você sabe dizer? Os caminhão que é de 12, 15 mil litros é partido em 3 tanques, né? Geralmente é tanque de 5 mil litros. E daí o produtor, se ele tiver 500 litros, 1.000 litros lá dentro, ele vai ter que pagar os 5 mil litros. É dessa forma, então, né? Aí o produtor que tem que penalizado com esse leite que está contaminado, na verdade, né? Descartado. Descartado. E aí é descontado dele, que ele tem que pagar esse leite, na verdade, né? Se por um acidente, vamos dizer, ele fez um antibiótico numa vaca e acabou jogando no tanque, né? Sim, sim. Ele paga todo o tanque do caminhão, né? Ou seja, contaminou todos os demais... por isso, né, toda vez que a gente fizer um antibiótico na vaca, a gente tem que respeitar a bula. E depois de passado o prazo ali na bula, é feito um teste desse leite para ver se aí pode ser vendido novamente, né? Tu não pode vender o leite sem fazer teste, porque tu não sabe se pode... Depende do animal, depende do metabolismo do animal, vai estar presente ainda antibióticos, resíduos no leite, né? Em casos mais graves, pode responder juridicamente também. Também, sim. Depende do problema, né? Depende da situação, né? Ou seja, o produtor do leite está sempre em cima de uma corda bamba, né? Essa é a verdade, né? Tem que estar sempre atento a todas as situações da propriedade, o que está acontecendo, a saúde do animal, né? Como tu falou, às vezes administrou um antibiótico, pode contaminar o leite. Quais são as principais, Rosângela, hoje, as principais dificuldades que tu vê no cenário atual? Porque ano passado, muito se falou sobre a crise do leite, né? Como tu falou, a questão de estar comprando leite de fora, vem para o Brasil com não tanta rigorosidade, né? Não tem tanto rigor nisso, e a gente sabe disso, tem muito essa questão de comprar do vizinho, né? Do país vizinho, porque é mais barato, e aí fica essa questão, né? Por que o Brasil ele é tão cobrado enquanto se pode comprar de fora, e a população ela sempre vai olhar o preço mais barato, mas eu prefiro pagar da Argentina porque é
mais barato. Sim, tá, é mais barato, mas e aí, tu sabe o que tu tá colocando na tua mesa, o que tu tá consumindo? Quais são as principais dificuldades que tu vê hoje no cenário atual do leite? Bom, o ano de 2025 foi um ano muito desafiador em questão de preços, né? Nós iniciamos o 2026 ainda com queda no preço do leite. Nós já somamos 10 meses consecutivos de baixa. E no ano passado foi um ano totalmente atípico, né? Fora o ano de 2022, 23, que o leite baixou também na época em que ele deveria aumentar. 2025 foi o segundo ano que isso aconteceu, né? E, claro, devido à importação de leite, uma importação desenfreada de outros países, onde o Brasil não tem competitividade com esse leite, o nosso custo de produção, ele gira em torno de 24% desse custo é imposto que a gente paga, né? Sim. E, desta forma, os outros países, eles conseguem trazer de outros países 23% menos o preço, o que seria essa tributação que é cobrada de nós, né? Então, a partir desse ponto, o 2026 agora iniciou com quedas no preço do leite ainda, mas a gente já está acompanhando as mídias, onde nós temos no Paraná e em Santa Catarina as PLs que foram aprovadas, sancionadas pelos governadores, onde já se tem a notícia que 50% da importação diminuiu devido a esses projetos de leis que o governo de Santa Catarina e do Paraná sancionaram. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos esse projeto de lei também tramitando, mas nós estamos em recesso ainda parlamentar, né? E provavelmente agora em fevereiro esse projeto vai voltar a ser estudado e ele acredito que esteja na CCJ já e nas mãos do relator. E em fevereiro, provavelmente, ele vá para votação na Assembleia Legislativa. Então, a gente acredita e espera, né, que no Rio Grande do Sul esse projeto também seja sancionado justamente para ajudar mais o produtor do leite para que não haja tanta importação de leite e que o nosso preço tenha uma reação, né? A partir de março, a gente tem a projeção de que o leite vá ter uma pequena melhora, mas é muito pequena essa melhora, porque o próprio ano ele já está iniciando ruim, né? No caso, preços baixos. E a gente, como produtor, a gente sabe que o que a gente tem que investir para produzir 1 litro de leite é muito caro. O custo é muito elevado, né? E a margem é muito pequena. E agora, nos últimos meses, os produtores estão fechando em vermelho. Quando eu falo nas redes sociais, eu falo dos produtores de leite em geral. Eu nunca falo da minha propriedade. Sim, sim. Porque a nossa propriedade, por exemplo, é diferente da realidade de muitas propriedades hoje, né? Então, a gente tem que sempre pensar num conjunto de produtores. E como eu defendo a produção de leite, eu defendo os produtores, né? Sim, sim. Então, a realidade hoje que a gente vive, de grande maioria dos produtores, estão recebendo menos de R$ 1,90 o litro de leite. É isso que eu ia te perguntar, porque hoje a gente vai no mercado, vamos dar um exemplo, né? Sei lá, até não tô meio por fora, mas acho que uns R$ 5, R$ 6 uma caixa de leite, um pouco menos, não sei quanto é que... Hoje varia, até né? Tem promoção de leite a R$ 3, R$ 2,99, mas a grande maioria do leite é na faixa dos R$ 4. Uns 4, R$ 5, Ele estava né? R$ 5, R$ 6, vamos dizer, até setembro. Sim. Que, na verdade, o leite para nós começou a baixar em abril. Sim, sim. E no mercado, até setembro, ele não baixou, ele ficou nesse mesmo preço. Aí, a partir Por causa da questão de estoque. Eles alegam que eles compraram o leite, vamos dizer, num valor maior, eles têm que vender para frente naquele valor. Só que quando vai aumentar o preço para nós vamos receber 45 dias depois, no mercado já aumentou logo. Sim. Então, eles pegam o leite nosso, que eles compraram lá atrás, num preço bem inferior, e daí já coloquem o valor em cima. E daí, quando é para baixar, não. Aí eles baixam primeiro para o produtor, uns 4, 5 meses, para daí depois refletir no mercado. Sim. Então, quem fica com essa margem? Isso que eu ia perguntar, até a Rosângela tocou num ponto que eu achei bastante interessante. Hoje, quanto que o produtor ganha por litro?
Olha, pelo que a gente tem, porque a gente tem uns grupos de produtores que colocam o preço, é um grupo fechado, né? A grande maioria está recebendo em torno de R$ 1,90. Tem produtor recebendo até R$ 1,50, os pequenos, né? R$ 1,50. Tem gente com R$ 1,50 o litro. E até é bem isso que eu ia perguntar, porque as pessoas elas veem uma caixinha lá, R$ 6, R$ 5, elas acham que o produtor está recebendo isso. E não, aquilo ali foi processado, foi vendido, chegou na prateleira, mas o produtor recebe muito menos do que isso. E vamos dizer assim, cada produtor tem o seu custo. Sim. Vamos dizer, tem fora o que vocês gastam, exato. Tem o pequeno que ele tem um custo um pouco menor porque ele não investe tanto, né? Ele está numa atividade para manutenção, vamos dizer, ele quer aquele dinheiro para luz, combustível, rancho e tal. Ele não pensa em crescer muito, então ele não tem um custo de investimento. Já o médio, o grande produtor, que estão tentando crescer no ramo, né? Ele tem o custo do investimento. Tipo, nós na propriedade, nós investimos quase 2 milhões. Sim. Entre a ordenha robótica e galpão. Então tem um custo a ser pago, tem uma depreciação daquele capital investido. Então o nosso custo hoje ele gira em torno de R$ 2,50, R$ 2,60 por litro. Para pagar o investimento. Só que do jeito que está hoje, vamos dizer, o investimento não tem como você pagar. Tu mal e mal consegue pagar as contas do mês, né? Então... Fecha no negativo, Fecha no negativo. Vamos dizer, a conta do investimento vai ter que prorrogar. O agricultor Sim, se vocês ganham gastam em torno de R$ 2,50 e recebem em torno de R$ 1,90, a conta não fecha, né? Está acumulando dívida. Exato. Nessa época aí, vamos dizer, tipo, ano passado foi um ano bom, deu para pagar o investimento. Sim. Agora, nesse ano aqui, que teria que guardar dinheiro para o próximo pagamento, não vai ter como pagar, porque tu tá mal e mal passando o mês. Tem produtor que não está conseguindo fechar as contas do mês, que está jogando boleto para frente de ração, vamos dizer, de medicamento, de coisa, que não está conseguindo fechar. Vamos dizer, se tu não tiver uma média boa de produção, vamos dizer, uma média por vaca, litro por vaca dia, tu não vai conseguir botar as contas em dia. Quem dirá pagar o investimento que tu fez, né? Então, o produtor não está chorando à toa. O produtor está realmente passando por uma dificuldade muito grande. Só que a tendência é que melhore alguma coisa, né? Então, a expectativa sempre fica, não, lá adiante vai melhorar e eu vou conseguir dar a volta. Sim, e diferente de outras áreas do agro, vocês não têm como estocar, né? Não, infelizmente, vamos dizer, todo dia tem que ser recolhido e vai para a indústria e tu recebe o preço que o mercado está pagando no dia. Não é como soja que tu pode deixar lá, vender o dia quando o preço melhora. Exato, não consegue ter essa margem de estoque, se não tem essa gordurinha para queimar. Aí é o que a gente tem visto muitos produtores de leite vendendo o que tem ali e arrendando as terras para, sei lá, produção de soja, trigo, milho. É bem complicado. O êxodo rural está, vamos dizer de novo, entrando muito forte, porque uns anos atrás deu uma esvaziada no interior e depois com o leite acabou segurando o produtor, né? Só que agora, do jeito que está, vamos dizer, essa geração que ficou, ela está chegando numa idade que vai abandonar a atividade. E para haver a sucessão, do jeito que está o incentivo no leite, não vai ter um jovem que vai ficar, ele vai preferir um emprego na cidade, onde de sexta a 6 horas, até de segunda ele está tranquilo, pode sair, pode se divertir, não vai estar preso no interior, né? O leite, vamos dizer, é uma atividade que te prende aí. Sim, então, se tu não tiver uma remuneração que te dê vontade para ficar no interior, vai ser difícil ficar uma geração aí para tocar a atividade, né? E aí começa, como tu disse, né, a volta do famoso êxodo rural, que é o jovem migrando, saindo da propriedade e, como tu disse, preferindo ir trabalhar na cidade. E assim, até para o comércio, vamos dizer, vai mudar muito, porque vai ficar o produtor grande, que, vamos dizer, o pequeno gasta todo o dinheiro do leite ali na atividade, vamos dizer, na cidade, rancho, isso, aquilo, né? Então, o grande já vai estar pagando investimento. Então, não é um dinheiro que está circulando diretamente no comércio. Agora, o pequeno vamos dizer, uma gleba de produtores que todo o dinheiro fica ali no comércio, né? Daí movimenta a agropecuária, a cooperativa, o mercado, vamos dizer, esse dinheiro gira no município. A hora que, para tu ter uma ideia, o que baixou no preço do leite, esse R$1 que baixou por litro, imagina a quantidade de dinheiro que deixou de gerar no município agora, no comércio, cada dia 15, que é dinheiro que vem das firmas de fora, né, que compram leite, e sem falar que daqui a um ano, 2, quando vier a
a contrapartida do governo para as prefeituras, vai cair a arrecadação também, vai dar problema até vamos dizer, na manutenção da máquina pública, né? Porque sim. É uma cadeia, né? É uma cadeia, vai diminuir o retorno, né? Exatamente. Com essa questão toda que a gente viu ano passado, 2024 não, né? A gente já está em 2026, mas 2024 e 2025 a gente acompanhou muito essa questão de SOS Agro, os problemas da securitização, né? Que é a prorrogação da dívida do produtor. Impactou muito para vocês isso? Olha, assim, tipo, nós no nosso negócio nós tivemos a sorte de conseguir a prorrogação para 2 anos da dívida do investimento, né? Mas a grande maioria não se enquadrou naquela securitização da medida 1314 que eles falam, né? Tá esperando a 5.123, que está agora ainda para ser votada. Até agora, dia 20 de janeiro, vai ter ali em Júlio de Castilhos uma reunião entre as lideranças dos produtores e entidades para montar uma pauta e levar para os deputados que na hora que voltar do recesso ver o que vão fazer para tentar, vamos dizer, passar essa medida 5123, que é uma medida para securitizar as dívidas dos produtores que 5 anos foram afetados por intempéries climáticas, né? Sim. Apesar do preço estar ruim, ainda o Rio Grande está pior ainda porque passou por todo esse problema de clima, né? Exato. Foi secas consecutivas. 4 anos de estiagem. E mais uma enchente, né? Que afetou muito a região sul lá, que vamos dizer, devastou propriedades que hoje não deixaram de produzir leite porque levou animais, levou galpão, levou tudo, né? E a terra deles também, o solo ficou totalmente inviabilizado de plantar alguma coisa e o governo muito pouco fez até agora, né? Então, nós aqui na nossa região ainda não é tão ruim como, vamos dizer, aquela região onde é que foi afetada pela enchente, né? Sim. A gente vem sofrendo com os problemas de seca e tal, mas ainda alguma coisa a gente está conseguindo fazer para alimentar o bicharedo, né? Sim, exato. Até um ponto também importante a gente trazer na nossa reportagem hoje, agradecer inclusive aos nossos ouvintes internautas que estão nos acompanhando. Para quem está chegando agora, estamos aqui com a família Castelli, o Adelir e a Rosângela, produtores aqui do município de Ceuba. A gente falou aqui das dificuldades, do preço, e também entra um dos pontos que me chamou muita atenção quando eu estive lá na propriedade de vocês, foi a questão da silagem que vocês estavam produzindo ali para alimentar os animais. E uma coisa que eu achei bastante interessante, porque a gente nós leigos, né, eu falo por mim, eu que não trabalho com a produção do leite, mas a gente assiste, acompanha, a gente acha que a vaca ela só vai pro pasto e come só aquilo ali. Que bom que fosse assim, né? Só botar a vaca, pastar e tá tudo certo. Mas eu me lembro, Adelir, até de acompanhar no dia que tu estava dando o alimento ali pro animal, que além da silagem tinha outros produtos que tinham que ser colocados, mesmo parecia um farelo, um pó, não me lembro o que era aquilo que tu botava em cima. Quer dizer, ou seja, são minerais, né? São complementos que o animal precisa, não é só o pasto. Como é que é trabalhar com essa questão? Porque vocês produzem também a silagem lá, né? Pelo menos acho que vocês produziam. Sim, a silagem a gente produz toda ela na propriedade. São 18 hectares de planta, que a Rosângela mencionou, que são todos dedicados, vamos dizer, a gente não planta nada para colher grão. A gente só faz silagem. Até essa semana a gente, anteontem, fez a nossa silagem do cedo, né? Que são 2 áreas. E ontem cobrimos os silos, então são uns dias bem puxados, a gente tem muito trabalho nisso aí, vai dormir meia-noite, acorda às 5 da manhã, mas tem que ser feito para garantir a comida do ano. E como tu falaste, né, não é só a silagem, vem a parte da aração, vamos dizer, a aração do robô vai por helicoide, vai conforme a vaca produz, né, mas a aração de pista ela é colocada dentro da desensiladeira hoje. E daí vai junto minerais, vai junto sequestrante, vai junto tamponante, são esses pós que a gente, vamos dizer, tem que pôr, e tudo isso gera um custo, né? Exato. Só que para tu ter sanidade nos animais, tu tem que botar essas vitaminas junto, né? Esses tamponantes, esses sequestrantes de micotoxina, porque toda a comida, vamos dizer, que tu produz, ela tem alguma coisa de micotoxinas. Sim, e essas micotoxinas
se tu não usar um bom sequestrante, elas vão acabar gerando um problema de saúde nas vacas, né? Ou seja, vocês precisam estar atentos 24 horas ao animal. É impressionante, eu admiro muito o trabalho de vocês, porque a gente pensa, como a gente falava na reportagem anterior, o leite não dá em caixinha, né? O leite não dá no saquinho. Eu me lembro, eu sou do tempo, e vocês, muito mais experiência, eu sou do tempo que parava um caminhãozinho na frente da nossa casa, o produtor descia ali uns tonéis, não sei como é que é o nome, os tarros, né? E nós levava lá uma garrafa PET de Coca-Cola lá, ele botava um funil, enchia, pagava, acho que era R$1, isso lá no início dos anos 2000, até menos, eu acho. E nós e era fechado, pronto, nós tínhamos leite, né? Passava o gaioteiro, como o gaúcho aqui conhece muito, né? O tio do leite, o gaioteiro, parava na frente da nossa casa, me dá uma garrafa de leite. Hoje nem isso, não pode mais, né? Deus o livre, alguém denunciar que tem uma pessoa te levando leite na tua casa. Quer dizer, mudou muito e o produtor hoje, ele não consegue mais ter essa, eu vou dizer, essa proximidade com o público. Quer dizer, vocês vêm uma cooperativa, acho que é assim, né? Uma cooperativa, né? Vem ali, busca o leite, leva, processa e vende. Hoje vocês não conseguem mais pegar um caminhãozinho, ir no centro ali, parar, vender o leite, quer dizer, e se alguém denuncia, é multa, é problema, vocês respondem. Como é que foi pegar essa evolução, Rosângela? Porque vocês também são do mesmo tempo que eu, vocês também devem ter se criado aí com o famoso gaioteiro vendendo leite ali, o pessoal entregando na porta. Cada vez, né, vem surgindo mais tecnologia. E nessa questão de venda de leite, como era uma vez, foram surgindo leis, burocracias, e hoje é proibido vender leite in natura na cidade, né? E muitas vezes acontece de produtores colocar produto fora, né? A gente viu nos últimos tempos muitos produtores, não só de leite, mas de outros produtos de lavoura, jogando fora pêssego, cebola, batatinha. Porque não pode vender. E aí a gente vê aqueles comentários maldosos e muitos dizem, por que não doam para o pessoal? Sim. O leite, exato. por exemplo, tu não pode doar. Se alguém denunciar Porque vocês... se a pessoa que, para quem tu está doando esse leite, ficar doente, tu vai responder um processo por estar doando leite in natura, né? É proibido. E assim acontece com carne, tu não pode doar. Outros produtos perecíveis tu não pode sair doando, porque é só para te incomodar, né? Se acontecer algum problema de saúde. Então as pessoas do outro lado, né, acham muito fácil dizer, por que não saem doar os produtos? Exato. Mas existe uma burocracia muito grande que não é permitido fazer isso para o produtor, né? Então por isso o produtor coloca fora. E outro ponto também, quem é que vai produzir e sair doando o seu produto de graça? Exato. Né? Todo produto tem um custo. Vocês têm Tu já custo, viu alguma empresa da cidade sair doando um produto por aí? Exato. Então, por que querem exigir do produtor doar os seus produtos? Não, e o pior, né? Como tu disse, mesmo que o produtor queira doar, se chega a dar alguma coisa, o produtor vai responder. Então é lamentável, olha, é lamentável a situação que a gente vive num país, e as pessoas falam ao país que tem muita gente passando fome, aí como tu disse, o produtor vai lá e produz um salame, né? Dá um salame para uma pessoa, a pessoa passa mal. Hoje em dia todo mundo quer tirar uma fatia de alguém, né? Como dizem, né? Infelizmente o mundo é dos espertos, mas o céu ainda é dos honestos, né? As pessoas, às vezes tu dá de bom coração, a pessoa vai lá e te processa, né? Que passou mal, inventa que alguma coisa. Então, quer dizer, não tem mais, né? Se foi o tempo do tio da gaiota, se foi o tempo de tu poder ir no centro ali, o caminhãozinho tá estacionado, pegar um leite. Ainda a gente vê, raramente hoje em dia, o pessoal vendendo com carrinho verdura, né? Porque hoje, do jeito que a fiscalização a gente acompanha muito, em determinado mercadinho aprenderam lá 10 garrafas de banha. Poxa, eu sou de um tempo que ia no mercado, comprava um pet com banha ali, hoje em dia já não pode mais. Pois é, banha, ovo, leite, são produtos que tu não tem como tu vender direto ao consumidor. Exato. Né? Porque existe toda uma fiscalização em cima. Exato, é impressionante. Eu me lembro muito da minha finada avó Clélia, ela tinha no interior de Panambi, ali eles produziam leite, e eu passava as férias lá, a gente via a dificuldade, né, como é que era, vinha minhas tias, leva aqui banha, leva isso, leva... Hoje em dia não dá pra te fazer mais nada disso, né, porque às vezes vocês dão ali pra tua filha ovo, banha e tal, sai na estrada, pega uma blitz ali, de onde é que é isso aqui, se quiserem te incomodar, já te incomoda e te tomam tudo, né, é complicado. Mas
Mas na parte da produção do leite, Rosângela, Adelir, como é que vocês enxergam isso para o futuro agora? O que vocês acham que a gente tem essa expectativa de uma melhora no preço do leite, mas a longo prazo, será que ainda vamos continuar tendo produtores de leite no estado do Rio Grande do Sul? Porque do jeito que a coisa é, a fiscalização é pesada, a cobrança é pesada, o preço sendo derrubado, essa sacanagem que a gente vê aí de comprar de fora, sendo que o produtor aqui, é que nem combustível, né? A gente paga um dos combustíveis mais caros do mundo, tem gente que atravessa a fronteira aqui e compra pela metade do preço. Quer dizer, a situação é difícil. A longo prazo, Adelir, como é que tu enxerga isso? Olha, pelo que a gente está se aprofundando no assunto, né? 2026 não vai ser um ano muito bom para o leite. Até porque vamos ter eleição e, vamos dizer, o governo quer isso, a né? Comida barata, né? Para conseguir a reeleição, né? A famosa moeda de troca. Né? Daí ele não vai deixar subir os custos de alimentação para poder garantir, vamos dizer, uma boa votação. E 2027 tem perspectiva de ser um ano melhor. Porque 2026 até tem abertura agora com a União Europeia de livre comércio. Sim. E tal. E daí tem muito produto lá que é subsidiado, né? Tipo o leite, o queijo, as coisas vêm tudo com subsídio. Então vai piorar ainda mais a situação nossa. Nós temos que ser mais competitivo para poder fazer frente ao produto que vai vir de lá, né? Então, é o acordo Mercosul Europa, né? Inclusive os europeus estão indignados com isso aí também, né? Tá tendo protestos lá. Lá na França, porque lá o problema, vamos dizer, é a carne nossa que vai para lá. O frango e a carne bovina aqui é muito competitiva com o mercado de lá, né? Lá eles não conseguem produzir com o custo que nós conseguimos, carne de bovina e frango, né? Uhum. E já o leite, eles têm subsídio, vão entrar, vamos dizer, vai derrubar os nossos preços mais ainda. Então, a gente vê 2026 como o ano que vai classificar o produtor. O produtor que for eficiente, que conseguir se manter na atividade, 2027 é para melhorar e é para ganhar dinheiro novamente. Uhum. Agora, quantos vão ficar na estrada aí em 2026, exato, né? Porque o pessoal que está com vontade de, daqui 1 ano, 2, abandonar a atividade, já não vai passar 2026, vai abandonar agora. Isso que eu ia falar, tem gente que já vai abandonar a produção leiteira agora. Não Fernando, tem essa gordura para queimar ainda. Fernando, né? Tu vê a parte inversa. A vaca, ela produz leite, mas ela também serve para carne. Exato. Então, exato. No momento que a carne ficar num preço bom e o leite estiver muito ruim, infelizmente o frigorífico vai encher de pintada. Vai pro corte. Vai tudo lá pro frigorífico. Então vai diminuir muito a quantidade de animais, vamos dizer, que vão estar produzindo leite. E isso é uma coisa que as pessoas, Rosângela e Adelir, não estão percebendo, porque quando isso acontecer, a caixinha do leite no mercado vai a R$10, né? Eu digo, a população não se engane, é oferta e procura. Quando a vaca se tornar a prioridade do corte e começar a diminuir a produção leiteira nossa aqui, a caixinha do mercado, eu nem sei se vende mais saquinho de leite no mercado, não sei se isso existe ainda. É muito difícil. É difícil ver, né? Nunca mais vi. Porque, vamos dizer, a validade é muito baixa, né? Ele tem que ser produzido, porque no leite, vamos dizer, o HT, que é o leite de caixinha, é um processo que tu, vamos dizer, leva ele a uma temperatura mais alta para matar a maioria das bactérias, para ele ter uma vida longa maior, né? Sim. E no leite de saquinho, como sempre diz, o barrigudinho, aquele tu dá um choque térmico no leite. Tu só eleva uma certa temperatura e depois já bota abaixo de 0. Sim. Aí, vamos dizer, a durabilidade desse leite é de 3 dias, mais ou menos. Sim. Aí ele tem que ser uma questão de logística. Tu tem que passar mais seguido, entregar nos mercados e tal. Ele é um leite mais barato porque, vamos dizer, não tem o custo da caixinha, não tem o custo de um monte de coisa. Mas só que ele fica caro e fica ruim de distribuir, né? Porque tem que ter uma logística mais seguida, né? Exatamente. Ou seja, vai subir o preço, essa é a verdade, né? A verdade é o seguinte, se tu matar a galinha dos ovos de ouro, depois quando tu vai precisar, é o que acontece em tudo. Vamos dizer, agora a carne vai ficar cara, por quê? Porque as novilhas, as terneiras, vamos dizer que lá na fronteira vinham para cá para ser posto na engorda, o pessoal está segurando tudo para a cria. Exato. Porque está faltando bezerro, né? Sim. Então, agora é um processo, vamos dizer que eles estão deixando de vender as terneiras
para ter terneiro mais adiante para botar no mercado. Então agora a tendência é baixar o número de animais prontos para o abate e a carne aumentar. E assim vai ser com o leite. Na hora que as vacas foram para o corte, né? Foram para o açougue, depois até tu ter fêmeas novamente produzindo, vai ter que depender do mercado externo. E daí Sim. o mercado externo não vai te vender o leite barato. Exato. Quando eles sabem que tu está precisando, aí eles vão botar preço para eles ganhar dinheiro. Exato. Então, se o produtor de leite daqui não for valorizado agora para continuar na atividade, mais tarde quem vai pagar é o consumidor. É aquela coisa, né? Eu sempre digo, Rosângela, o pessoal votar não com a barriga, né? Porque o que a gente tem visto no Brasil é o país das promessas, né? É o país da Alice no país das maravilhas, né? Agora com essa questão aí do Mercosul, vai ter mais venda, vai ter mais exportação e o preço da carne interna aqui vai lá em cima. Então o pessoal tem que acordar um pouco para essa questão de, mas o Brasil vai exportar sim, mas e o preço na minha mesa, como é que vai ficar? Né? Porque a propaganda política ela é muito bonita, né? O país vai exportar mais, vai arrecadar mais, mas e na ponta lá do seu Joãozinho, da Dona Maria, que vai ali comprar 1 quilo de guisado para fazer em casa, vai pagar 30, 35 reais 1 quilo. Hoje tu vai no mercado, antigamente, né? Comprar o frango era mais barato, né? O filé do frango ele era mais barato. Hoje tu vai comprar uma bandeja de um frango é quase 30 reais. Né? Então, as pessoas elas precisam buscar mais informações, porque o nosso preço aqui dentro vai aumentar e muito. E as pessoas não dão bola para isso. Mas o produtor está ganhando dinheiro porque a caixinha está R$7 no mercado. Né? Tá, mas e quanto é que o produtor, como tu disse, gasta R$1,90 ali, ganha R$1,90 do litro de leite, mas gasta R$2,50. E aí o produtor vai aguentar ter gordura para queimar por mais quanto tempo, Rosângela? Pois é, e o pior de tudo isso é que a gente vive nessa trajetória toda onde quem faz as leis, ele está dentro de um escritório com ar-condicionado. E ele não vive a realidade no dia a dia. Comendo lagosta, né? Então, eles fazem essas leis que são implantadas em cima do que eles veem na teoria. Na prática, é diferente. Exato. É que nem tu estudar para medicina veterinária. Tu estudar na teoria é uma coisa, mas quando tu vai a campo e tem que aplicar aquilo na prática, tu vê que nem tudo é aplicável na prática. Exato. Né? Então, assim funciona. E o consumidor, ele parece cego. Ele parece que ele vive numa bolha que ele não consegue ver adiante. Ele só vê o lado dele comprar os produtos baratos para o consumo. Mas o preço ele não da caixinha, né? Ele não entende que se hoje ele está pagando barato, se nós, produtores, estamos recebendo pouco, é porque daqui a um tempo vai reverter a situação. Ele vai pagar caro e nós, igual, não vamos receber essa margem, né, maior. Porque quem vai receber é o intermediário entre nós e o consumidor. Né? Então, há toda uma... Como é que eu dizer? Está tudo errado nesse mundo, né, onde a gente vive. Parece que as coisas não andam para frente porque as pessoas vivem numa bolha e não conseguem analisar as coisas de verdade, como elas têm que ser. Né? Não se busca informação, né? Outro dia, lamentavelmente, eu vi o presidente da República falar que o brasileiro não tinha que se preocupar com o aumento do dólar porque não se compra carne moída com dólar. Sim, mas o insumo que vem para a produção é comprado em o quê? Hoje acho que a maioria dos fertilizantes vem de fora, vem da Europa, do continente asiático, do leste europeu, quer dizer, é pago em dólar. Até para falar sobre os fertilizantes, assim, tipo, a securitização está aí 1 ano já desde maio do ano passado, vamos dizer, estão buscando para fazer e não estão conseguindo aprovar. Em 2024 já tinha um movimento SOS Agro. Sim, foi desde as enchentes lá. Exato. E, tipo assim, os fertilizantes foram taxados em questão de 2 dias, né? Deu uma medida lá que, vamos dizer, passou na Câmara dos Deputados num dia e no outro dia foi aprovado no Senado. E com isso aumentou... tiraram os PIS e COFINS, que é taxas que as indústrias tinham de isenção, né? E com isso, em questão de 2 dias, aumentaram em 15% o custo para nós, vamos dizer, adquirir fertilizante. Nós não podemos ir lá no Mercosul, lá no Uruguai, no Paraguai, pegar fertilizantes, agrotóxicos, vamos dizer, os defensivos, para fazer o nosso custo baratear, né? Exato. Nós não podemos porque seria proibido, contrabandeado, né? Contrabandeado, né? Exato. Agora, o leite que vem de lá,
Aí não tem fronteira nenhuma, ele pode entrar livremente, é livre comércio. É uma disparidade bem absurda, né? Como tu disse. E foi um comparativo, a gente abordava semana passada aqui com uma especialista, né, do Instituto Federal de Birubá, inclusive, falando sobre o agrotóxico, né? Se eu ia ali na Argentina, atravessar ali a fronteira, comprar um agrotóxico, se me pegarem, pode dar até cadeia, né? Porque eu estou contrabandeando um produto. Agora eu vou ali, eu compro uma carga de leite e entro aqui, só basta eu ter a nota fiscal, né? A carta de transporte, está tudo certo, né? E a fiscalização tá onde? E aí derruba o preço do nosso produtor aqui. Pois é, até esse leite em pó que vem de lá, ele é reidratado aqui e colocado nas caixinhas e colocado no mercado, né? Só que como é que eles conseguem botar um leite, vamos dizer, que entra aqui num saco de 25 quilos... sem nenhuma especificação? Será que a vaca lá foi testada para tuberculose, para brucelose, como exigem aqui? Porque a gente tem propriedade livre de tuberculose e brucelose, feito exames todo ano e tal. E lá tu não tem a garantia que esse produto vem. Ou será que esse leite não estava com prazo de validade, o leite em pó, para vencer, e daí levaram para cá e reidrataram e foi para o mercado? Exato. Então são essas questões que a gente, vamos dizer, se preocupa, né? O consumidor tá tomando um produto que não sabe a qualidade que tem de origem, né? Então não adianta tu comprar um leite barato se tu não sabe a procedência dele, exato. E isso tudo impacta no nosso produtor do leite. Para a gente encaminhar a nossa reta final, Rosângela, falar um pouquinho sobre justamente esse ponto que tu falou, quando vocês vão para a parte robotizada. Eu acho isso é importante falar, porque entra a questão da tecnologia, né? Só explicar para o pessoal aqui, não é que tem um Robocop lá, um robô com aparência humana trabalhando. É um sistema que vocês implementam, e esse robô, então, que é configurado, vamos dizer dessa forma, né? Como até o Adelir falou, ele consegue entender qual é o teto que está com problema, a medicação que precisa de ser administrada. Como é que foi essa virada de chave para vocês? Deu para dar uma descansada um pouco mais? Porque eu me lembro que a correria de vocês era absurda, né? Deu para dar uma organizada melhor nessa situação toda com a entrada da tecnologia na propriedade? Fernando, quando a gente colocou a ordenha robotizada, a frase que eu ouvia muito, né, era que eu estava de pernas pro ar. Isso é uma inverdade, porque o que mudou foi só a ordenha, que eu não preciso mais fazer, né? Sim. É um robô, o sistema de robô que faz. E esse sistema de robô não é um homenzinho caminhando no meio do cristal fazendo ordenha, né? Exato. As vacas vão de encontro à máquina. Olha só. E a máquina realiza o que a mão humana faria, né? Que é lavar os tetos, higienizá-las e tirar o leite e passar o pós-dipping, liberar a vaca e até tratar ela, né? Olha que Dentro da cabine. Mas o trabalho em si, ele continua... aumentou, se a gente analisar assim, num ponto de vista, aumentou. Sim. Porque tu tem que estar muito mais atento ao sistema, porque como eu falei, tu não está mais em contato com a vaca. E um sistema é um software, também está suscetível a erros, né? Sim, Tipo, você tem que estar atento ali. Se não tem internet, não funciona. Olha aí, né? tem isso também. Ou porque, digamos, eu estou aqui, eu estou monitorando a propriedade lá. Mas se eu não tiver acesso à internet, não tem como eu monitorar a propriedade do sistema de ordenha lá, onde eu estou. Sim. Então tem que estar funcionando muito bem a internet para receber os dados da propriedade. E a ordenha em si, digamos, mudou, eu não fazia ordenha. Mas o trabalho na propriedade, como falamos no início, ele engloba desde a terneirinha até a vaca que está produzindo, né? Sim. Então há um trabalho que tu tem que estar ligado 24 horas praticamente. A própria questão da silagem, né? Não tem um robô produzindo a silagem lá. Limpeza, não tem ninguém fazendo a limpeza. É tu, no caso eu, que tenho que fazer a limpeza, né? Então tu não vai, digamos assim, colocar um robô... Dizer que colocou robô e vai tirar férias é ilusão. Sim, sim. Né? Se a pessoa acha que vai colocar uma ordenha robotizada e não deixar ninguém na propriedade tomando conta, quando volta... Está tudo perdido, porque além de ter problemas de mastite, vai estar tudo fora do controle, né? Porque geralmente, quando entra animais novos na ordenha, por exemplo, novilhas, que a gente cadastra elas no sistema, essas novilhas precisam ser adaptadas à ordenha. Elas não sabem que elas têm que ir procurar o robô
né? Elas não sabem porque tem um portão de seleção onde cada vaca passa. Sim. Só há um portão de via única de passagem para ir pro robô. E nesse portão ele direciona a vaca ou para a ordenha ou para a pista de alimentação, ou então de volta para as camas se falta uns 15 minutos ou se a área de espera está cheia. Né? Então a novilha, ela não sabe que ela tem que procurar aquele portão. Então a gente tem que estar lá ensinando ela uns 8 dias que ela tem que passar naquele portão para daí ser direcionada à ordenha. Olha E só. quando ela está na área de espera, a gente tem que conduzir ela até o robô para fazer a primeira ordenha de forma manual, para ela não se assustar, né? Porque a vaca, como numa ordenha convencional, tu tem que ter cuidado a primeira vez para ela esgotar a teta, né? E no robô é a mesma coisa. Se tu deixar o braço fazer a primeira ordenha, ela só vai dar coice e não vai conseguir ordenhar. Sim. Então a gente conduz a novilha até ao robô, faz a ordenha, faz todo o processo manualmente, né? Não deixa o robô fazer, a gente usa a mão da gente para fazer o trabalho, né? E aí, depois de 2 vezes, geralmente ela já sabe que ela tem que ir para procurar o robô para fazer a ordenha. Então, é uma fase de adaptação. E quanto mais vezes um animal que vem fresco procurar o robô, melhor vai ser na segunda cria a produção desse animal, porque ela vai estimular os alvéolos a produzir leite, né? Então, isso tudo são procedimentos que a gente acompanha na propriedade, são passos a passos que a gente está em cima do animal para depois mais ter uma eficiência de produção. Conseguir organizar tudo. Só para complementar um pouco, assim, tipo, vamos dizer, a qualidade de vida melhorou, porque tu não tem mais aquele horário fixo, vamos dizer, se a gente teria que fazer a ordenha manual, teria que ser de 12 em 12 horas, né, dentro do galpão, vamos dizer, tipo, às 6 da manhã às 6 da tarde, né? Então, se tu tá num lugar, tem que voltar aquele horário para fazer a ordenha, tu tá mais flexível. Claro. Tu só precisa fazer o trato, né? Mas, assim, tipo, aumentou o serviço, ela fala, até porque aumentou o plantel, né? Sim. Para te viabilizar uma ordenha robótica, tu tem que ter no mínimo uns 60 animais em produção, né? Porque, vamos dizer, tem todo um custo para ser pago do investimento, né? Então, na época que você fez a reportagem, a gente tinha em torno de 40 animais em lactação. Hoje já estão em torno de 60 animais. Mas para isso tu tem que dobrar o plantel também, porque tu precisa as terneiras, novilha, então tu tem mais animais para fazer o trato. Então a gente mudou muito a nossa rotina. Tipo assim, eu fiquei responsável porque dobrou a quantidade de animais para eu, vamos dizer, alimentar. E ela não precisou mais fazer a ordenha, mas ela ficou responsável pela parte das terneiras, que eu fazia de antes, e ficou responsável pela parte de manejo e sanidade, tipo fazer vacina, injeção, essas coisas, aí ficou por conta dela, que ela não fazia de antes. Então, aumentou o serviço de um lado, mas te deu uma flexibilidade de tu não estar preso àquela hora da ordenha, né? Sim, sim. Ou seja, aumenta o serviço e aumenta tudo, né? Muito bem, tá aqui então a nossa entrevista que nós fizemos hoje com a família Castelli, ali de Selba, Adelir e Rosângela. Deixar as considerações finais para vocês, Rosângela, e agradecer desde já pela participação de vocês conosco, né? Sempre a gente sabe da correria de vocês, né? E muito bacana, uma verdadeira aula aqui sobre a produção do leite, e esse é o intuito do Rumo ao Campo, é trazer especialistas nas áreas, pra gente não ficar aqui só com a teoria, né? De ficar, é muito fácil eu ler uma notícia aqui, mas não trazer um especialista, né? Que tá ali realmente colocando a cara a tapa, levantando de madrugada, né? Lidando com o animal. É muito fácil quando a gente vê na televisão, né? E a propaganda, ela é bonita. Agora, falar de fato com quem tá lá produzindo e fazendo, aí já é outros 500. Deixar para ti e também para Adelir as considerações finais. Bom, Fernando, deixar uma mensagem para todas as pessoas que nos assistiram, né, e ouviram, principalmente produtores de leite, né, que desistir não é uma opção. A gente tem que saber passar por essa crise e tirar um ensinamento dela, né? Eu sei que é difícil, principalmente para os pequenos produtores, se manter na atividade do jeito que está, mas a gente tem que tentar, pelo menos, dar o melhor do que a gente possa fazer dentro das condições que a gente tem, né, para tentar superar essa crise. Muito se fala em gestão, mas acredito que grande parte dos produtores sabe fazer muito bem isso,
né? E hoje a questão não é só gestão, é tu saber comprar, né, bem o produto de uma forma barata que tu consegue economizar. E principalmente quando tu tem uma dieta balanceada na propriedade, tu consegue diminuir os custos com medicamentos, né? E ter um resultado melhor. Então, desistir não é uma opção. A gente tem que manter a força de vontade, principalmente, a fé, e seguir. E a propriedade está aberta para quem quiser conhecer um pouco mais, desde que agende sua visita, né? Como a gente só é nós dois, a gente tem que se virar nos 30, então a gente gosta que o pessoal agende a visita na propriedade para conhecê-la, né? Perfeito. E deixar aqui já esse convite, né? Você que quer aprender um pouco mais, visite ali a propriedade da família Castelli, aprender muito mais. E as considerações finais, Adelir? Olha, que nem eu falei antes, vai ser um ano desafiador, onde tu vai ter que cortar o máximo de custos onde é que tu puder, né? Segurar aquela vaquinha que tu não pode ficar, vamos dizer, apegado no nome de uma vaca. Se a vaca não está dando lucro, é aquela vaca que tem que mandar embora, esse vai ser o ano. Vai segurar as vacas melhores e daí vai conseguir passar 2026 e certamente o ciclo vai mudar e 2027 já vai ser um ano bem melhor, onde é que vamos voltar a ter uma remuneração melhor pelo leite. Então, eu acho que o recado seria esse, que dia 20 vamos mobilizar as entidades para levar para o governo as nossas pautas lá. E depois, vamos dizer, lá em fevereiro, quando vai ter a votação, temos que levar o máximo de produtores da região aqui para Porto Alegre, para nós poder conseguir convencer o governador que tem que sancionar a lei, que nem foi em Santa Catarina e no Paraná, que lá já baixou a importação em 50%, inclusive aqui o leite baixou no mês de janeiro agora, e lá não teve baixa. Então lá já, devido à queda na importação, deu manutenção de preço. Exato, ou seja, a gente zelar pelo nosso produtor também, porque eu volto a dizer, né, as pessoas não esqueçam que se a cadeia produtiva começar a diminuir aqui, o preço lá no mercado vai subir e muito. Novamente, muito obrigado pela participação de vocês aqui, lembrando aos nossos internautas que essa matéria ela está disponível nas nossas mídias digitais e também daqui a pouquinho eu vou estar subindo ela em texto também com o áudio da reportagem para o nosso site da Rádio Planetário. Obrigado pela companhia de vocês, família Castelli aqui conosco, e que prospere muito mais, né? Que venha aí tempos melhores na produção do leite, que venham dias melhores para vocês também. E fica aqui o nosso grande abraço da Rádio Planetário, sempre que precisarem também trazer alguma informação, os microfones estão sempre abertos aqui, sempre um grande prazer conversar com vocês. Eu volto agora aqui com os nossos comerciais, daqui a pouquinho a gente traz mais informações para vocês, encaminhando a reta final aqui do programa Rumo ao Campo.